Será que a seleção atual é melhor do que a que foi eliminada pela Croácia em 2022? Eu comparei posição por posição e cravo qual tem os melhores jogadores. Só algumas explicações antes. Não é bem um mano a mano, literalmente. Eu vou comparar mais por setores. Além disso, não é comparação pelo que joga na seleção, mas sim como chega à Copa do Mundo. Lembrando também que a Copa de 2022 foi disputada em dezembro, então é um recorte diferente daquele que eu vou fazer nessa atual temporada. Começando pelo gol. Alisson de 2022 versus Alisson de 2026, e para mim aqui a resposta é muito simples. Alisson de 2022. Explico. Além da questão física, que para mim é o mais determinante nessa comparação aqui, o Alisson piorou tecnicamente, na minha opinião. Ele tem mais gols sofridos, menos percentual de defesas. Em 2022, ele teve 75% de defesas de bolas finalizadas ao gol e atualmente são 65%, um decréscimo bem considerável. Eu entendo que para goleiro, experiência pode ser um trunfo, mas no caso do Alisson, eu acho que o de 2022 ele era mais confiável. Afinal, ele não disputa mais do que 40 jogos há 3 temporadas, pode ser que nessa ele ainda bata, mas no momento que eu gravo, isso ainda não aconteceu, inclusive está lesionado. Então, por questão física e por questão técnica, o Alisson de 2022 para mim é o voto mais lógico nessa disputa. E qual seria a dupla de zaga ideal? Thiago Silva e Marquinhos de 2022 contra Marquinhos e Gabriel Magalhães em 2026. Para mim, o Thiago Silva é unanimidade aqui. Ainda era um dos melhores do mundo em 2022, temporadas absurdas pelo Chelsea, uma liderança em campo na seleção brasileira, se bem que eu disse que não vou usar esse critério de seleção aqui nesse vídeo, mas o Thiago tinha um papel fundamental, capitão, e pelo Chelsea mesmo ainda era um dos zagueiros, vivia o auge técnico dele ali ainda, beleza, foram um dos últimos anos que o Thiago realmente esteve na prateleira mais alta, mas até hoje ele ainda é um grande zagueiro. Imagina em 2022, para mim, entre os 4 aqui, ele era o melhor em 2022, apesar que a temporada do Gabriel Magalhães em 2026 é papo de ser eleito para bola de ouro de melhor zagueiro, né? Não para ser o melhor zagueiro, mas naquela seleção da bola de ouro, o Gabriel Magalhães provavelmente vai estar, principalmente se o Arsenal conquistar algum título. E por isso, os meus 2 votos vão em Thiago Silva e Gabriel Magalhães. O Marquinhos de 2022 era muito bom, tá? Não é isso que eu estou dizendo. O Marquinhos de 2022 é mais jovem, mais rápido, condicionamento físico melhor, falhava menos do que o atual. A temporada do Marquinhos atualmente é muito boa, mas eu acho que ele não deveria nem ser titular, porque você tem o Bremer surgindo como uma grande opção por ali. Então o Marquinhos de 2026 está fora dessa disputa. Acho que talvez a grande dúvida seria o Marquinhos de 22 com o Gabriel de 26, mas por melhor que seja o Marquinhos de 2022, e ele estava assim na prateleira ali do top 10 zagueiros melhores do mundo, eu acho que a temporada que o Gabriel faz é muito completa. É num nível que a gente não via desde o Thiago Silva, alguns anos atrás, de um zagueiro brasileiro na Europa. E é um cara completo, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente, bola aérea, bola por baixo, saída de bola, tudo que você pede para um zagueiro, interceptação, bloqueio, velocidade, o Gabriel tem demonstrado nessa temporada. Muito também, lógico, o coletivo do Arsenal propicia isso para ele, mas para mim, Thiago Silva e Gabriel é a melhor escolha aqui. Antes de passar para as laterais, se você tá curtindo esse vídeo, deixa o like, que é muito importante para o crescimento do canal, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas quando você deixa o like, é rapidão. E se inscreva se você é novo por aqui, não conhece meu trabalho, assista outros vídeos, veja se faz sentido para você. E se você gosta de seleção brasileira, eu tenho certeza que vai fazer. A gente traz, além de opinião, muita informação, história e curiosidade por aqui. Vamos comparar as laterais então. Danilo e Alexandro em 2022, Militão e Alexandro em 2026. Tô pegando aqui o time que estreou com o Tite na Copa de 22 e o provável time titular do Ancelotti na estreia da Copa de 2026. Vamos lá. Acho que o Militão de todos aqui ele é o melhor, tá? Eu acho que por mais que o Danilo em 2022 ainda fosse um bom lateral, um lateral que quebrava bem o galho por ali, defensivamente falando, ele nunca atingiu o nível do Militão. O Militão há muito tempo é um dos melhores zagueiros do mundo
e mesmo improvisado na direita, eu ainda acho que ele tem mais capacidade, tanto defensiva e talvez até ofensiva, do que o Danilo. Então, por isso, para mim, Militão na direita, sem muitas dúvidas. E na esquerda, também, para mim, bem tranquilo. O Alex Sandro não era unanimidade em 2022 e é muito menos ainda em 2026. Mais velho, sem tanto poder físico quanto tinha em 2022, que já não vivia a melhor fase dele em 2022, já não era o melhor Alex Sandro. Hoje, já tem mais dificuldade ainda para marcar. Então, o Alex Sandro de 2022 era sim mais confiável, era ainda titular da Juventus, sofria menos com lesões. Acho que não tem comparação em termos físicos do Alex Sandro de 22 para de 26. É um sinal também que a seleção não produziu laterais ali para a posição, né? O Ancelotti também vai num cara mais de segurança, só que, infelizmente, para o Brasil atual, o Alex Sandro de 22 ainda era melhor que o atual. No meio de campo, Casemiro e Paquetá contra Casemiro e Bruno Guimarães. Para mim, o Casemiro de 2022 é o nome mais certo dessa lista aqui, sem dúvidas nenhuma. Ainda era um dos melhores do mundo na posição dele, o titular absoluto do Real Madrid. Ainda não tinha algumas questões físicas, que é natural da idade também, e principalmente na posição dele, que cobre o campo todo. O de 22 ele ainda conseguia fazer isso com mais maestria e com mais vigor do que ele faz hoje. Não estou dizendo que a temporada do Casemiro atual é ruim ou que ele não serve para a seleção, longe disso. O Casemiro vem fazendo muitos gols pelo Manchester United, vem sendo uma peça importante para essa seleção do Ancelotti, de novo, sem querer entrar nesse mérito, mas o Casemiro retomando o protagonismo e jogando bem sim no Manchester United, tanto é que não vai renovar e a torcida pediu para ele ficar pelo menos mais uma temporada, o que não deve acontecer. De toda forma, acho que aqui é bem tranquilo de votar no Casemiro de 22. Confesso que fiquei um pouco na dúvida entre o Paquetá e o Bruno Guimarães. O Paquetá, em 2022, ele se transfere para o West Ham e termina a temporada com 5 gols e 7 assistências em 41 jogos, isso somando também um período pós-Copa. O Paquetá, ele dribla melhor e desarma melhor que o Bruno, provavelmente. Ele tem mais pegada do que o Bruno, apesar de o Bruno guardar mais posição do que o Paquetá. Só que eu vou ficar com o Bruno Guimarães aqui por alguns motivos. O Bruno, ele é mais influente no jogo, os números dele também são melhores, apesar de jogar um pouco mais recuado do que o Paquetá. Se o Paquetá teve 12 participações em gols em 41 jogos, o Bruno tem 15 em 35 jogos. Ele tem 9 gols e 6 assistências na atual temporada, sendo considerado um dos melhores meio-campistas da Premier League e do mundo, tendo um papel influente tanto na saída de bola quanto na chegada à frente. Cara que conduz muito bem, lança, protege bem a bola, chega muito bem à frente. Eu acho ele mais completo. O Bruno de 26, ele é mais completo do que o Paquetá de 22, apesar de que o Paquetá de 22 eu gostava muito, era um dos caras que mais se associava ali com o Neymar, é titular praticamente absoluto, né? Apesar que muitos pediam ali a entrada do Bruno em determinado momento, já em 2022. Eu acho que o Bruno atingiu um nível de amadurecimento, de nível técnico, que o Paquetá em 2022 não tinha. Então, meu voto aqui é Casemiro e Bruno Guimarães para formar essa dupla. E no ataque, a gente vai comparar aqui 4 nomes contra 4 nomes. Em 2022, a gente tinha Rafinha, Neymar, Vini e Richarlison. E atualmente, a gente tem Estevão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rafinha. Vamos lá. Unanimidade aqui, Neymar, né? Acho que ninguém deixaria de fora o Neymar de 2022. Ainda era a grande estrela da seleção, um dos principais jogadores do mundo, chegou muito bem na Copa, foi o nosso grande nome, quase levou a gente para a semifinal da Copa. Enfim, não tem nem muito o que ficar discorrendo aqui do Neymar, porque o de 2022, ele ganha de qualquer um aqui de 2026 tranquilamente. E aí, acho que também não tem muitas dúvidas em relação a outros 2 nomes, Rafinha e Vinícius Júnior de 2026, porque eles atingiram níveis que os de 2022 ainda não estavam, principalmente o Rafinha. Se você for pegar o jogador que mais evoluiu na seleção brasileira em termos de status, talvez seja o Rafinha, porque ele saiu de um jogador bom em 2022, que você olhava, Rafinha ali na ponta direita, legal e tal, para um jogador que pode ser o melhor jogador do Brasil na Copa de 2026, porque ele mudando de função, tornando muito mais decisivo, muito mais artilheiro, vindo de temporadas para brigando por bola de ouro, algo que ele estava muito longe em 2022, mais maduro, mais artilheiro mesmo, mais influente no jogo. Acho que o Rafinha, ele chega com um papel de protagonismo muito maior, então não tem como deixar ele de fora desse mano a mano aqui. E o Vini de 2026 também
por mais que em 22 ele já tivesse um certo protagonismo no Real Madrid, ele atingiu um outro patamar, e lembrando, não é o que joga na seleção brasileira. E o Vini de 2026, ele é melhor que o de 2022, apesar que o de 22 tenha jogado mais na seleção do que o atual. Curioso isso, né? Mas em termos de clube, de como chega para a Copa, a gente tem muito mais esperança no Vini atual do que no de 2022. Só que, vou tentar explicar para não ficar muito confuso na cabeça de vocês. Como eu não estou comparando posição por posição, qual seria o quarto nome aqui ideal entre os que sobraram? Sobraram Rafinha de 22, Vini de 22, Richarlison de 22, Estevão e Matheus Cunha em 2026. Eu acho que Richarlison não tem nível bem longe, né, desses outros aqui. O Matheus Cunha, por mais fã que eu seja dele, também está um pouco abaixo. Então a disputa, ao meu ver, é Estevão e Vinícius Júnior. O Rafinha também em 2022 eu acho que estava um pouco abaixo dos dois, tá? Por mais que fosse um pouco mais maduro, eu acho que a disputa aqui é Vinícius Júnior e Estevão. E aí eu vou recorrer a alguns números aqui para a gente ter um pouco da diferença do impacto de cada um. Lembrando que também o Vini em 2022 chegou mais velho do que o Estevão chega em 2026, o que obviamente interfere nisso. Só que o Vini em 21 e 22, temporada 21-22, 22 gols e 16 assistências em 52 jogos. Em 2022-23, 23 gols, 19 assistências em 55 jogos. E o Estevão teve números bem menos relevantes pelo Chelsea, com 8 gols e 3 assistências em 35 jogos. Não é só número futebol, obviamente, só que o número aqui é tão discrepante que eu acho que deixa evidente pra gente que o Vini chegou na Copa de 22 com um protagonismo, um papel bem diferente do que o Estevão chega em relação ao futebol de clubes, tá? Se fosse na seleção, obviamente aqui provavelmente mudaria alguns votos, o Estevão entraria, porque ele chega em 2026, a gente botando muito mais fé nele do que botava no Vini em 22, mas quem é mais jogador? Eu acho que o Vini em 2022 já tinha um protagonismo, já era um cara que tinha mais responsabilidade, que conseguia decidir mais jogos do que o Estevão, que ainda oscila muito no Chelsea, porque é muito jovem, porque é a primeira temporada, porque o coletivo do Chelsea não ajuda, por problemas físicos, por N motivos, mas comparando como chega para a Copa do Mundo, o Vini, para mim, chega melhor. Eu acho que esse voto aqui foi o mais difícil. Você vai ter argumentos para votar no Estevão, que talvez ele seja mais diferente, ele tenha jogadas que o Vini não conseguia produzir em 22. Eu acho que aqui, beleza de discutir. No mais, acho que ficou bem justo, né? E antes de falar o time ideal aqui entre todas, repetindo aqui, vamos comparar só os técnicos, mas aqui é poupa-tempo, né? Tite contra Carlo Ancelotti, e aí o nosso atual técnico ganha em todos os fatores, as características possíveis de um técnico, né? Gestão de grupo, repertório tático, liderança, experiência, conquistas, tudo que a gente pensar. O Ancelotti é um treinador que está entre o hall de melhores e maiores da história, e o Tite, apesar de ótimos trabalhos que fez, e a gente pode até discutir se a seleção de 22 estava mais pronta do que a de 2026, ele não chega aos pés do Ancelotti, com todo respeito. Então o nosso time final ficou assim: Alisson de 2022 no gol, Militão de 2026 na lateral direita, Thiago Silva de 2022 e Gabriel Magalhães de 2026 na zaga, e Alexandro de 2022 na lateral esquerda. Casemiro de 2022 como primeiro volante e Bruno Guimarães de 2026 como segundo. Rafinha na ponta direita de 2026, Neymar como meia de 2022, Vini de 2022 na ponta esquerda e Vini de 2026 como falso 9, o técnico Carlo Ancelotti. Você concorda comigo? Coloca aí nos comentários, só deixando claro então, 5 de 2026 contra 6 de 2022, esse que foi o resultado final desse nosso mano a mano. Significa que 2026 tem jogadores piores do que de 2025? Sim. Significa que 2026 tem um time pior do que de 2022? Talvez não. Coletivamente, é melhor ou pior? Eu vou deixar isso para os próximos vídeos, que a gente ainda vai falar muito de como o Brasil chega coletivamente para essa Copa do Mundo. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar também desse vídeo aqui que eu falo sobre 4 jogadores que não têm reserva na seleção brasileira, ou então como o Ancelotti mudou o time em comparação com o Dorival Júnior. Eu vou nessa, um grande abraço e até a próxima.